Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego. Hoje, um assunto que me deixa excitado. Maratona abaixo de 2 horas. Por que me deixa excitado esse assunto? Porque pode acontecer a qualquer momento. E eu vou contar... Eu e o Gustavo vamos contar como isso pode acontecer a qualquer momento. Primeiro que você não pode ser inocente de pensar que o ser humano evolui. De 80 anos para cá, o ser humano não evoluiu. O ser humano foi desafiado, estabeleceu novos parâmetros, e aí fez com que, a partir de um momento que alguém estabelece um novo parâmetro, você faz com que outros sigam esse mesmo caminho. Ah, mas os tempos mudaram. O recorde de 80 anos atrás é diferente do recorde de hoje. Sabe o que mudou? A tecnologia mudou. O Gustavo vai falar mais sobre isso. Jesse Owens bateu o recorde nos 100 metros em pista de serragem, sem bloco de largada, sem sapatilha, com preguinho embaixo. Se fosse colocar Jesse Owens hoje ou Usain Bolt naquela época, 1936, os tempos seriam quase iguais. Fizeram uma simulação do que seria, quanto a tecnologia influenciou nessa marca dos 100 metros naquela época. E agora? Fizeram uma projeção. Hoje, em tempos atuais, a marca seria Usain Bolt primeiro, Jesse Owens segundo, logo atrás. E todos os outros que ficaram atrás do Bolt hoje ficariam atrás do Jesse Owens. Então não seja inocente de achar que o ser humano evoluiu nesse tempo. Ele não evoluiu, a tecnologia evoluiu. Isso acontece com todos os outros esportes também. Antes acreditava-se que um certo tipo de perfil físico servia para todas as modalidades. Você sabe que hoje não é assim, né? Também muito mais pessoas praticam cada modalidade, então muito mais talentos surgem, são descobertos. Obviamente essa marca de abaixo de 2 horas eu não acho que não vai surgir com qualquer pessoa. Vai surgir com quem está no mundo da corrida e sabe que esse corredor é um talento, esse outro também é um talento. Se ele tiver a fim de fazer isso, se ele for desafiado a fazer isso, ele vai fazer. Agora, por que as pessoas falam que vai acontecer em vários anos? Sinceramente, não é pela evolução do homem nem dos treinos. São outros fatores que vão influenciar. Por que só se bate recorde em Berlim? Berlim é a prova que te dá muita chance disso acontecer. Temperatura, umidade relativa do ar, altimetria do percurso. Mas isso acontece uma vez por ano, porque a única chance de bater recorde mundial na maratona só rola uma vez por ano. Aí é lógico, os corredores não pensam nisso, os corredores pensam em ganhar a prova. Se lá na frente acontecer do cara tá muito bem e ver que pode ainda bater o recorde, ele acelera e vai, mas ele tá disputando a prova, ele não tá querendo bater recorde. Para o cara querer bater o recorde, ele tem que armar uma estratégia quase suicida desde o começo da prova. E aí ele tá praticamente... Ele tá jogando, ou eu perco ou eu ganho. É muito arriscado fazer isso. Isso vai acontecer a partir de um momento que um grande talento tiver vontade de fazer. As marcas hoje, as marcas esportivas, 2 delas, o Gustavo vai falar, estão tentando fazer com que isso aconteça. E aí eu pergunto, por que não montar uma prova nova? Por que não montar essa prova ou algumas provas que propiciem esse resultado várias vezes no mesmo ano? Pega um grupo de atletas que querem fazer isso, eles vão ter que abrir mão de talvez algumas provas, algumas premiações gordas, mas enfim, é o que não dá pra pegar um fator só e não é só colocar os caras pra treinar e pronto. E outra, não é só treino.
Não é pegar um grupo de elite e fazer eles treinarem no pace da prova. Não é isso. Se fosse assim, todo jogador profissional gostaria de jogar que nem o Messi. Bastaria treinar? Não, cada um tem o seu talento, que tem um limite. Aí você tem que treinar muito para chegar nesse limite individual. E alguns talentos têm esse limite lá em cima. Muitos talentos não são descobertos, nunca vão praticar a modalidade que eles têm talento de fazer. Ou você acha que nos Estados Unidos eles ganham muitas medalhas nas Olimpíadas porque eles têm mais talentos que a gente? Não, porque talvez os nossos talentos não foram descobertos, não tiveram incentivo de continuar e não estão. Foram trabalhar e ganhar a vida de outra forma. Sub 2 horas vai acontecer logo. Por que não fazer outras provas? Como eu falei, corredor de rua, se você só acompanha a corrida de rua, você acaba ficando preso a algumas tradições que não existem. As provas novas surgem a toda hora, principalmente na montanha. Essa prova aqui, em 2017, acho que vai ser a 4ª edição. Vai ser a 4ª edição com um percurso diferente. Ou seja, se você fez essa prova um dia, ela não vai ser igual no ano que vem. Então, é só um exemplo. Na corrida de montanha tem prova nova toda hora. Tem percursos novos a serem conhecidos e desafiados. Na rua pode acontecer a mesma coisa. Vamos meter várias maratonas de Berlim ou algo parecido para que esse recorde aconteça logo. Você pode, se você se interessou pelo tema, você pode ver um vídeo aí que o Gustavo vai deixar o link embaixo na descrição. Tem muito mais dados interessantes mostrando que o que evoluiu foi a tecnologia e não o ser humano. Quem será o talentoso corredor que vai bater o recorde, que vai ser estimulado a bater essa marca? Se os corredores ficarem correndo atrás de ganhar a prova, o recorde não vai rolar ainda. Tudo bem que aí pode demorar vários anos, porque eles vão baixando a marca de pouquinho em pouquinho, mas sempre disputando a prova, não tentando bater recorde. De novo, o recorde vai vir de uma estratégia praticamente suicida, desde o começo da prova. E depois que o primeiro fizer essa marca, os outros vão se dar conta de que, pô, para ser bom agora é essa marca aqui. E aí vão ter que treinar. E só os mais talentosos vão conseguir seguir, como é em todo esporte, como é até hoje na corrida também. Na natação, na época que o Tarzan nadava, o Weissmiller, a sensação era baixar de 1 minuto 100 metros. O que mudou de lá pra cá? O homem evoluiu? Não. A piscina evoluiu. Tiraram as bordas para não fazer marola. Depois, mais pra frente, agora, recente, inventaram os trajes. Os recordes também despencaram. Mas depois dos trajes, os recordes continuaram baixando. Por quê? Porque o ser humano foi desafiado. É isso, Amato. Eu concordo com você plenamente, cara. Tem várias coisas que a gente tem que pensar quando a gente trata desse assunto da maratona abaixo de 2 horas, cara. Primeira coisa de tudo é o que o Enzo falou, cara. O ser humano jamais foi desafiado a simplesmente quebrar a marca das 2 horas. E quando a gente faz aquelas projeções de que se a gente pegar o andar da carruagem isso só vai acontecer em 2030 e pouco, a gente está tomando por base uma história onde não existe o desafio da quebra da marca. A gente está tomando por base uma história onde corredores são colocados em provas para ganhar provas. E ganhar prova não significa bater recorde. Aliás, as duas coisas não estão nem um pouco ligadas, cara. Normalmente, quando um cara se planeja para ganhar uma prova, ele tem que se poupar, ele tem que olhar o adversário, ele tem que estudar o adversário, ele consegue prever suas velocidades no decorrer da prova, baseada nos seus adversários. É uma prova em que você tem centenas de corredores, mas só um corredor de elite, você tem um resultado X. Quando você coloca 10 corredores de elite na mesma prova, normalmente os resultados baixam. Por quê? Porque um estimula o outro a dar um pouco mais de si. Por que a Maratona de Berlim todo ano tem marcas incríveis?
além do trajeto ser super plano, da altimetria, da temperatura, da umidade do ar, do trajeto com poucos cotovelos, além disso, todo ano Berlim leva para lá uma série de corredores que tem excelentes marcas para tentar quebrar o recorde. Por que Berlim se quebra sempre o recorde? Porque em Berlim se estimula a quebrar o recorde. E a gente só tem isso acontecendo em Berlim. Normalmente as outras provas são provas em que as condições específicas não são favoráveis para a quebra de recorde. Então o que a gente tem hoje é um cenário em que os corredores visam correr para vencer. Vencer a prova dá a eles a premiação. E corredor quer premiação. Quando a gente prevê a premiação para o cara que quebra o recorde, está estimulando o cara a quebrar recordes. E quebrar recordes não é vencer prova. Eu acho que nós vamos ver a quebra das 2 horas em breve. Enquanto as marcas, e não só as marcas, mas as pessoas envolvidas nesse desafio estimularem os corredores especificamente para isso, nós temos uma chance muito maior de ver a quebra de recorde acontecer. Quando a gente entra no que diz respeito ao material esportivo, e aí na briga das 2 marcas Nike e Adidas, para ver quem produz o calçado que vai quebrar a marca das 2 horas, aí fica muito mais interessante ainda. Porque até hoje a gente nunca viu uma marca produzir um calçado especificamente para isso. A gente vê uma marca produzir um bom calçado para se correr uma maratona com rapidez, mas também esse calçado tem que ser durável, ele tem que ter uma vida útil de pelo menos 400, 450 km. Isso interfere na velocidade do calçado, interfere no que o calçado pode te fornecer do ponto de vista de ser o calçado que vai baixar nas 2 horas. De repente, as marcas entendem que para fazer um cara baixar das 2 horas, ela tem que colocar um material ali que vai durar no máximo uma maratona, ou então 2, não sei, mas que esse material seja mais leve, te dê mais responsividade. E lembre-se, gente, quando a gente fala de quebrar as marcas da maratona, quebrar a marca de 2 horas, não estamos falando que isso deva acontecer dentro de uma maratona regulamentada, numa maratona com o selo da IAAF, nada disso. Simplesmente pode acontecer num teste, como a Nike está tentando fazer no Autódromo de Monza. Cara, isso é um tema muito controverso. Tem muita gente que acha que isso não deveria acontecer se não fosse numa maratona regulamentada. Eu, na minha opinião, cara, se o cara quebrar a marca das 2 horas correndo na estrada ou correndo em condições que não sejam adequadas para uma maratona regulamentada pela IAAF, para mim dá na mesma. Ele conseguiu correr uma maratona abaixo de 2 horas. O que Nike e Adidas estão fazendo é muito válido, porque está estimulando o corredor a tentar buscar essa marca, que é uma marca que seria histórica. O que elas vão produzir é que me deixa na dúvida, porque os 2 protótipos de calçado são protótipos muito diferentes. Você vê o tênis da Nike, ele é um calçado que tem milimetragem mais alta, que trabalha com fibras de carbono, um tênis completamente diferente do tênis da Adidas, que é um tênis bem reduzido, bem semelhante aos calçados de competição que existem no mercado hoje. Não sei, quem vai chegar primeiro eu não sei, mas que esse estímulo é fundamental para que essa marca caia, e você vai ver essa marca cair em breve. Eu sou dessa opinião, assim como o Enzo, e aqui nesse canal a gente acredita que a marca das 2 horas vai cair, e sim, vai ser logo, e a gente vai presenciar isso. Não vai ser daqui 20 anos, nem 30 anos, cara. A gente não pode basear essa progressão geométrica numa história em que não buscava quebrar esse recorde. Os corredores buscavam simplesmente ganhar as provas. Agora a gente vai ter corredores buscando quebrar recordes. E isso muda toda a história, cara. Eu acho que o homem vai bater a marca das 2 horas na maratona em muito breve. A gente vai presenciar isso. E vai ser um momento histórico. Pra gente que vive da corrida, pra gente que trabalha com corrida, vai ser um momento marcante. O homem é capaz de tudo quando desafiado. Ele é capaz de tudo. Então fica ligado. Vai ser muito bacana. Enzo, concorda aí, meu irmão? Interessou? Fica ligado, hein? Você é parte da história. Sub 2 horas vai acontecer na sua geração. Abraço, até a próxima!